de Ruth, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, deixa aberto nesse livro, eu vou ler com você já já. Mas antes eu queria considerar algumas coisas com você, antes de nós começarmos. Você parou para pensar, olhando todo o cenário que estamos vivendo no nosso país e no mundo, algo que ninguém imaginava está acontecendo neste ano, né? O que será daqui para frente? Já parou para pensar nisso? O que será daqui para frente? Será que as coisas voltarão ao normal? Será que nós teremos aquele normal que nós tínhamos lá atrás? Será que vão encontrar uma vacina para esse vírus? Será que os empregos permanecerão? Você que ficou desempregado por causa dessa pandemia, será que você vai conseguir emprego? Será que o seu auxílio emergencial vai sair? Talvez não tenha saído ainda. São perguntas que surgem no nosso coração sobre o futuro. O que será daqui para frente? Pense comigo. Essa semana eu estava vendo no noticiário que nos Estados Unidos um laboratório encontrou um anticorpo que é quase 100% certeza que ele imune as pessoas do vírus. Está em estudo muito avançado. E quando eu vi, fiquei muito feliz. Espero mesmo que de fato isso aconteça, que Deus dê, a minha oração, que Deus dê capacidade para esses homens, para que eles possam encontrar esses anticorpos e automaticamente imunizar as pessoas contra esse vírus. Mas enfim, há muitas perguntas sobre o futuro. Pois bem, Jeremias 10, 23, lá o profeta Jeremias diz o seguinte: eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro, não compete ao homem dirigir os seus passos. A Bíblia nos ensina muito sobre isso, que o futuro está nas mãos de Deus, não está nas nossas mãos, e não compete a nós ficarmos preocupados com o futuro. Jesus já nos disse isso. Porém, ao mesmo tempo que Ele nos dá essa indicação, mas também Ele também nos orienta a planejarmos o futuro. Planejar o futuro não quer dizer que você será dono do futuro. Isso é importante para nós entendermos. Provérbios 16, 9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Isto é, o planejamento é importante, o sonhar, o pensar no futuro é importante. E muitas vezes pensar no futuro, sonhar o futuro, pode nos causar medo. E é nesse sentido que eu quero conversar com você sobre a história de Noemi e a história de Ruth. Aonde nós vamos perceber alguém que estava com medo do futuro e do outro lado alguém que estava com coragem de assumir esse futuro. O desafio para você e para mim essa noite é te mostrar que Deus te encoraja a viver o futuro, te encoraja a sonhar, te encoraja a olhar para o futuro como um alvo que deve ser alcançado. Por isso, eu quero ler com você o texto que se encontra lá em Ruth, no capítulo de número 1, verso número 16. Ruth, capítulo 1, verso 16. Diz assim: porém Ruth respondeu: não me proíba ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Só isso aqui. E se você quiser ler o livro de Ruth, é um livro muito bacana, tem 4 capítulos, é um livro muito rápido de ler, com muitos ensinamentos. Desafio você ali na sua casa. Só para você entender, o livro de Ruth, ele começa contando a história de uma família. E essa família tem como chefe o Elimeleque. Elimeleque, que é esposo de Noemi. E esse casal tinha 3 filhos. Aliás, 2 filhos, o Malom e o Quilion. Esses 2 filhos desse casal. E a Bíblia diz que em um determinado tempo houve fome no país em que eles viviam. Então eles foram para a região de Judá, na região de Moabe, chamado Moabe.
Isto é, este casal, esta família, eles eram devotos do Senhor. Eles eram do povo que cria no Senhor nosso Deus. E eles foram para Moabe, uma região onde esses povos adoravam outros deuses. Porque lá tinha como eles conseguiam o seu alimento. Muito bem. Chegando lá, esta família viveu ali algum tempo. E a Bíblia nos ensina que os dois filhos, Malom e Quilion, casaram. E um casou com a Ruth e o outro casou com Orfa, duas mulheres moabitas. Porém, no meio do caminho, acontecem algumas coisas trágicas na vida da Noemi. Primeiro, esta família, ela perde o seu marido, Elimeleque. E depois, ela perde os seus dois filhos, o Malom e o Quilion. Isso ensina que, neste momento da história, agora está somente Noemi e suas duas noras, a Orfa e Ruth. Então a Bíblia nos ensina, ela continua ainda falando no capítulo 1, que Noemi soube que o Senhor, isto é, o seu Deus, o nosso Deus, tinha ajudado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então Noemi decide voltar para a sua terra natal. E a Bíblia diz que ela retoma e as suas noras vêm com ela. Porém, no meio do caminho, a Noemi, imagine o coração de Noemi, perdido seu esposo, seus dois filhos, sozinha, voltando para sua terra. Imagine o coração de Noemi. E Noemi volta para a sua terra e no caminho, Noemi, ela se despede delas com um beijo, a Bíblia diz no versículo número 9. E aí elas começam a conversar com Noemi, dizendo que elas não iam voltar, elas iam seguir Noemi nessa caminhada. E Noemi, ela no versículo 11, 12 e 13, ela começa a dar justificativa do porquê ela não gostaria que as suas noras fossem com ela. Então, Orfa se despede, ela é convencida e volta para a sua terra, mas Ruth, no versículo 16, diz essas palavras que eu acabei de ler para vocês. Muito bem. Aqui está uma cena bem interessante para nós entendermos sobre o futuro. Aqui nós temos duas pessoas que, diante da realidade presente, está posta e elas devem olhar para o futuro. Ruth olhar para o futuro, voltar para a sua terra, recomeçar a sua vida, sem o seu esposo e sem seus filhos, mortos agora. E Ruth, viúva, tendo a sua sogra ainda, tendo o seu povo, os moabitas. Enfim, olha a situação, olha o enredo todo dessa história. Mas eu quero mostrar para vocês primeiro o coração de Noemi. O coração de Noemi, diante desse cenário, se enche de medo em relação ao futuro. Se enche de medo em relação ao que pode acontecer. E até é entendível, pensando em tudo que ela passou. E se você perceber, no versículo número 11, quando ela profere as palavras para suas noras, tentando convencê-las a voltar, Noemi traz uma fala que nos expressa o medo do futuro. Eu quero ler com você, lá no versículo número 11, a partir do 11, do capítulo 1. Diz assim: Mas Noemi respondeu: Voltem, minhas filhas, por que querem comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Olha essas palavras carregadas de medo do futuro. Primeiro aqui nós vamos perceber aqui o medo do futuro que Noemi tinha em relação à sua capacidade. Ela se vê agora incapaz de casar de novo, incapaz de gerar filhos. Isso gera medo na gente. E gera medo também em nós.
Quantas vezes você teve medo de algo no futuro por se achar incapaz? Por estar talvez no momento onde você está deprimido. E isso traz ao seu coração incapacidade. Eu não vou conseguir chegar até lá, é impossível para mim. Eu não consigo. E Noemi, ela tem essa resposta diante da situação que ela está vivendo. Talvez Noemi já não era uma mulher nova, mas todo esse momento que ela está vivendo nesse presente potencializa no coração dela esse medo do futuro, sobre as suas capacidades. Além do mais, nós percebemos aqui o medo de Noemi em relação ao tempo. Noemi, ela está preocupada em relação aos filhos que ela tivesse com um possível outro casamento, se eles iam crescer, se eles iam casar com essas duas noras que está com ela agora. Isto é, a impressão que eu tenho aqui que o medo fez Noemi tentar ter algum tipo de controle, primeiro sobre o tempo e sobre as decisões de suas noras. E muitas vezes nós somos assim. Quando nós estamos com medo de alguma coisa, nós criamos desculpas ou criamos situações, fantasiamos situações para justificar o nosso medo, mesmo que essa justificativa ela tente usar a opinião do outro, ou tente imaginar o que o outro vai pensar. Isso é uma forma de tentar controlar o futuro, tentar controlar o que vai acontecer. São suposições. Além do mais, eu vejo aqui em Ruth esse medo em relação a Deus. Como isso tem afetado o futuro de Ruth. Deixa eu passar para você aqui, eu tinha esquecido até, eu tinha colocado aqui no PowerPoint. Mas em relação com Deus, a relação com Deus afeta o futuro de Ruth. Se você perceber aqui, Ruth ela fala que Deus está contra ela. Olha aonde o presente levou o coração de Ruth. Olha onde a atualidade que Ruth está aqui. Olha onde essa atualidade levou o coração de Ruth, a ponto de dizer que Deus está contra ela. Isso anula qualquer futuro, meu irmão. Isso por quê? Porque Deus é dono de tudo, Deus é o criador de tudo. E como o Sandro falou agora há pouco na nossa reunião aqui com os adolescentes, Ele controla tudo. E se nós perdemos essa relação com Deus, logo o nosso futuro também está ameaçado. Por quê? Porque a nossa fé e esperança, elas se morrem. Elas enfraquecem, elas se esfriam. Se você acompanhou a minha live quarta-feira, eu falei sobre esfriamento espiritual. Portanto, Noemi traz esses medos para nós aqui nessa fala dela. E aqui eu entendo que o medo inunda o nosso coração, porque analisamos o futuro somente a partir da situação em que está acontecendo no momento. Os medos de Noemi acontecem porque ela está tão somente presa a esse presente, presa à situação que ela está vivendo. Ela está no momento em que a mente dela e o coração não conseguem olhar para o passado e não consegue imaginar o presente. Olha que situação. Isso nos ensina que o medo do futuro, ela está também relacionado com a forma ou com as situações que vivemos no presente. Mas Ruth nos traz uma palavra de coragem. Ruth, quando a partir de Noemi fala essas palavras, Ruth responde ela. O texto que nós lemos. E nessas palavras de Ruth, eu quero deixar para vocês 3 situações que ela nos ensina sobre a coragem. A coragem em relação ao futuro. A primeira lição é que o futuro é algo certo. Ele vai acontecer. O futuro é algo que existe. Não tem como você e eu fugir dele.
E Ruth aqui me ensina isso, porque quando ela se depara com a situação, o seu esposo morreu, né? E também a situação que ela está indo com Noemi para a terra de Noemi. Então, há duas possibilidades de futuro. O futuro acontece, existe. Então, Noemi faz a decisão para ir Ruth faz a decisão de ir para ir com Noemi. Isso, meu irmão, me ensina que quando eu reconheço que haverá um futuro independente do que está acontecendo hoje, reajo com menos pânico. Se você entende, e eu entendo, nós devemos entender que o amanhã sempre vai existir, gente. O futuro sempre vai existir. A não ser que a sua vida cesse hoje. Do contrário, enquanto você estiver vida, o amanhã sempre vai ter. O futuro sempre vai ter. Portanto, eu pergunto a você nesta noite, será que talvez o medo que você tem vivido do futuro é porque você não consegue ter essa imaginação? Não consegue ter essa imaginação de que o futuro faz parte da vida humana? Pense nisso. Em segundo lugar, Ruth nos ensina que as decisões do presente podem sinalizar algo no futuro. Lembre-se, o futuro pertence a Deus. Não cabe a nós controlarmos o futuro. Lembre-se disso. Mas cabe a nós sonharmos e planejarmos. E isso é feito no presente. Isso é feito nos dias de hoje. No momento em que você está vivendo. A forma em que Ruth viveu o presente, a partir daquela realidade que ela está vivendo, a fez pensar numa possibilidade, a fez sonhar numa possibilidade do futuro melhor. Quando ela diz, olha, eu vou com você, agora o seu povo vai ser o meu povo, onde a senhora for eu irei. Isso mostra para mim que Ruth estava tendo uma decisão naquele presente, pensando que talvez junto com Noemi seria o melhor do que voltar para a sua terra, do que ficar em Moabe. Então as nossas decisões no presente sinalizam para algo no futuro. Pense nisso. Boas escolhas, bons planejamentos, os seus bons tempos de oração com o Senhor, da espera da resposta do Senhor, isso tudo é presente, gente. Se isso não tiver hoje, como que você vai querer um futuro? Pense nisso. Deus nos dá a possibilidade de pensarmos no futuro. De pensarmos no futuro a partir da nossa realidade, a partir do hoje, a partir do agora. E independente das situações que você está vivendo hoje, lembre-se disso. Deus sabe. E Deus te dá essa oportunidade de você escolher. Sonhar, escolher estar com Deus, escolher fazer parte do movimento de Deus na sua vida e na minha vida, nas nossas vidas. Portanto, aquilo que planto hoje pode me dar, tem uma seta errada aqui, pode me dar certa paz naquilo que virá amanhã. Então aquilo que você planta hoje, eu lembro de Gálatas, quando fala sobre o plantio, sobre a semeadura, aquilo que você planta hoje, você colhe amanhã, isso me traz à mente o que Ruth fez. Ruth plantou algo naquele momento para colher no futuro. Não que ela queria controlar o futuro, não é isso. Mas a esperança e o olhar, o raciocínio para frente, o fez pensar daquele jeito, naquele momento, em ficar com Noemi. Portanto, Ruth teve coragem
E a pergunta que eu faço para você é: o que você tem plantado hoje na sua vida para vivenciar o futuro, para vivenciar amanhã? O que nós temos plantado nos dias de hoje para vivenciarmos amanhã? Lembre-se, o futuro pertence a Deus. Não esqueça isso. Nem tudo que você plantar hoje, pode ser que amanhã seja coisa diferente. Mas a certeza é que haverá colheita. Essa é a certeza, porque é a esperança que Deus nos dá. Nesse sentido, o que você tem plantado nos dias de hoje? Em terceiro e último lugar, a coragem de Ruth nos ensina que a fé nos propósitos de Deus é imprescindível para vivermos o futuro. A fé nos propósitos de Deus é imprescindível para vivermos o futuro. Olha a fala de Noemi, que essa fala eu acho fantástica. Quando Ruth fala para Noemi: o seu povo será meu povo, quando a senhora for eu irei, o seu Deus será o meu Deus. Lembra-se que eu falei no início? O povo moabita era um povo que tinha outros deuses, eles adoravam outros deuses. E o povo de Noemi adorava o nosso Senhor, o Pai Todo-Poderoso. E a pergunta que me vem ao coração quando leio esse texto é: como Ruth soube do Deus de Noemi? E aqui me cabe uma interpretação de que Noemi e sua família falavam desse Deus. Além disso, a volta de Noemi para a terra dela aconteceu por causa de um testemunho de que o Senhor estava abençoando o povo dela. E Ruth está junto nessa jornada. Então Ruth ouve falar de Deus, Ruth ouve falar desse Senhor que abençoa. Ruth certamente ouviu falar do passado, porque no Antigo Testamento a tradição oral não tinha ainda os textos escritos, mas era a tradição oral, isto é, passava de geração em geração o testemunho sobre Deus, e isso levava esperança para o povo. O testemunho daquilo que Deus fez desde lá de Abraão, Isaac, Jacó, tudo vinha passado de geração em geração, e isso causava o quê? Esperança para o futuro. E Ruth ouviu tudo isso de Noemi, e isso a fez olhar para Noemi e dizer: o seu Deus será o meu Deus agora. Isso é fantástico, meu irmão, porque isso fez Ruth olhar para o futuro, porque ela estava vendo o que Deus estava fazendo com o povo de Noemi, porque ela ouviu falar do Deus de Noemi. Por isso essa fé, eu creio que essa fé brotou no coração de Ruth e a fez agora, a partir daquele momento, adorar o Deus de Noemi. E esta fé nos nossos dias é imprescindível para podermos vivermos o futuro. Por quê? Porque a fé, ela me faz o quê? Primeiro, olhar para trás, o testemunho do que Deus fez. Olhar para o presente, de que as misericórdias dele se renovam todos os dias em nossas vidas, e por isso nós estamos de pé hoje. E essas duas coisas me olhar para a frente, porque Deus criou todas as coisas e sabe o tempo de todas as coisas. Portanto, se a minha vida está baseada e pautada no propósito de Deus, logo o meu futuro, logo o amanhã, eu posso descansar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Porque sei que é em Deus que está a minha esperança. Porque sei que o amanhã pertence a Ele. E se eu vivo e creio nesse Deus, esse amanhã vai chegar. Não importa como vai chegar, mas vai chegar. E eu creio que esse amanhã chegará com o melhor que Deus tem para mim. Porque Ele sabe das minhas necessidades, Ele sabe das suas necessidades. Esta é a fé nos propósitos. Eclesiastes 7,14 diz o seguinte: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro.
para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Olha Deus falando para nós sobre o cuidado, sobre o Deus que controla todas as coisas. É esta fé que deve estar no nosso coração, de que Deus controla todas as coisas, sendo as coisas boas, Ele diz, olha, aproveite, as coisas ruins considere. Mas esse texto me traz essa certeza de que Deus está no controle do passado, do presente e do futuro. Portanto, o conhecimento do testemunho passado de Deus, da promessa do presente, nos faz olhar para o futuro com esperança e segurança. Esta é fé que tira do nosso coração o medo. Tem medo do futuro? Você tem medo do futuro? Ruth não tinha domínio do futuro, certamente. Ninguém tem. Mas o presente e o passado o fez entender e tomar decisões que vislumbrassem um futuro melhor. Porém, o futuro que Deus tinha para ela e Noemi foi milhares de vezes melhor. Que se você lembrar no final do livro de Ruth, o que acontece? Ruth encontra Boaz, que é parente de Noemi. Eles se casam. E Ruth tem um filho agora. E esse filho, ele vai se tornar, está lá no versículo 4. Esse filho de Ruth, o nome dele foi Obed. E quem foi Obed? Obed foi pai de Jessé. E quem foi Jessé? Pai do grande rei Davi. Olha a descendência. E quem foi e por que Davi é importante? Porque é dessa descendência que viria Jesus, o Messias. Olha o que Deus fez com o futuro de Ruth, a partir de uma decisão na atualidade que ela estava vivendo. É lógico, gente, ninguém, como eu disse, ninguém tem o controle do futuro. Tudo que nós devemos fazer, tudo que fazemos hoje são possibilidades. Nada certo, lembre-se disso. Porém, podemos enfrentar o futuro sim, de uma forma normal da vida humana. E ainda podemos experimentar a experiência de viver o futuro que Deus preparou. Portanto, gente, o futuro faz parte da vida. Não tenha medo do futuro. Faz parte, o amanhã faz parte da vida. Faz parte. Pense no que você está plantando na sua vida hoje. E descanse, porque amanhã pertence a Deus. E vai acontecer amanhã. E lembre-se que Deus começou a boa obra. Ele é fiel e vai completá-la. Essa é a promessa. Salmo 37, do 37 ao 38 diz: considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. O que você está plantando no seu dia hoje? O que você está plantando nesse momento na sua vida? O que você tem plantado? Coisas boas? O amor, a alegria, o autocontrole, a paciência, a retidão a Deus, o que você tem plantado hoje? A responsabilidade com Deus, a devoção a Deus. Pense, o que você tem plantado hoje? E Jeremias, o próprio Jeremias, que lá no início eu citei, diz também lá no capítulo 29, 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Isto é, o futuro é de Deus. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém. É essa a mensagem de hoje para você e para mim. Um futuro. O futuro Deus tem para nós. É um futuro de paz, tranquilidade. Plante coisas boas.
Olhe o que Deus tem feito na sua vida. E descanse no amanhã. Não tenha medo. Olhe para o futuro como um privilégio de Deus. E uma oportunidade de crescimento. De viver novas experiências. De aprender coisas novas. De continuar sendo discípulo de Jesus. Olhe para o futuro desta maneira. E essa esperança, ela é tão forte, tão verdadeira, porque ela está alicerçada, não em histórias, em quadrinhos. Essa esperança não está alicerçada em cantigas de ninar. Essa esperança não está alicerçada em mitos, mas está alicerçada numa verdade chamada a cruz do Calvário, aonde Jesus Cristo morreu por você e por mim. E ela se fortalece quando a morte não vence Jesus, e Jesus no terceiro dia ressuscita, para que você e eu pudéssemos hoje estar aqui, ouvindo a palavra de Deus e descansando que esse mesmo Jesus disse: eu vou para a casa do meu Pai, porque lá tem muitas moradas, e eu voltarei para buscar vocês. Essa é a esperança que deve estar no teu coração, meu irmão e minha irmã, não o medo. Que a sua oração hoje seja: Deus, tira do meu coração o medo do futuro e coloca a esperança de Jesus Cristo no meu coração. Que a sua oração seja essa, que você possa descansar nessa verdade, de que Cristo disse que Ele voltaria. Cristo disse, Ele disse que estaria conosco todos os tempos, até o final. Descanse nisso. Não tenha medo do futuro. O futuro é algo que não tem como fugir. Como eu disse e repito, olhe para o futuro como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de aprendizado, como uma oportunidade de experimentar, ter experiências com Deus, com a oportunidade de continuar vivendo e sendo e praticando ser discípulo de Jesus. Olhe para o futuro como um privilégio de Deus para você e para mim. Em nome de Jesus. Amém?